quero dar continuidade àquela palavra de quinta-feira sobre a vontade. Nós vamos tentar terminar hoje, se assim for a vontade de Deus. Lucas, capítulo 22, versículo 42 a 46. Podemos ler, diga amém? Amém. Diz assim: dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu o anjo do céu que o confortava, e pondo em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Curva sua cabeça, por favor. Pai, muito obrigado pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bondade, por tua misericórdia. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela presença do Senhor aqui nesse lugar. Pai, que o Espírito Santo possa nos ajudar nessa noite, para que possamos não somente ouvir a tua palavra, Senhor, mas guardar em nosso coração. Ajuda a tua igreja, nós te pedimos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Como eu já disse, eu quero dar continuidade à palavra que comecei aqui na quinta-feira, sobre a vontade de Deus. E o versículo que eu quero me ater para discorrer com os irmãos nessa noite é o versículo 42, quando Jesus diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Eu sei que na quinta-feira não estão aqui todos os irmãos. Eu falei sobre a soberana vontade de Deus. Eu não vou voltar a ministrar tudo que eu ministrei na quinta-feira, mas eu quero só fazer um resumo, um retrospecto daquilo que eu falei na quinta-feira, para que você que não veio, você possa pegar a linha daquilo que nós vamos dar continuidade nessa noite. E eu comecei, meus queridos, falando sobre essa expressão que Jesus usa. Eu recordo que na quinta-feira eu comecei a dizer que foram poucos homens que o Senhor testificou que haveria de fazer a vontade dele. E dentre eles eu destaquei Davi e o próprio Jesus. A Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos que o Senhor disse: achei um homem segundo o meu coração, e ele fará toda a minha vontade. Eu fiz um paralelo entre Saul e entre Davi. E o segundo homem que o próprio Deus testificou em relação à sua vontade foi o próprio Jesus, né? Quando ele foi ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que os céus se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e ouviu-se uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, porque ele fará toda a minha vontade. E nós observamos, meus amados, aqui nessa passagem de Lucas 22, que nós lemos, versículo 42 a 46, Jesus em agonia. Muitas vezes nós deixamos de desobedecer a Deus, e é interessante dizer, porque nós usamos um questionamento
usamos um questionamento humano, e muitas vezes até leviano, né? Para justificarmos por que Jesus venceu. Ele era filho de Deus. Ele era santo. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, você lê depois em casa, você vai ver que a Bíblia diz que ele, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, achando-se em forma de servo. O homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí nós observamos essas qualidades humanas de Jesus, quando o apóstolo diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E como prova disso, meus queridos, nós observamos Satanás. Se Jesus estivesse aqui em espírito, e é bom refrescar a memória dos amados, que o apóstolo diz que o espírito que confessar que Jesus veio em carne, esse espírito é de Deus. E o espírito que não confessar que Jesus veio em carne, esse é do anticristo. Não recebais. E como prova que Jesus veio em carne, eu quero trazer mais duas para nós voltarmos aqui, de que ele fez a vontade de Deus como homem. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Nós observamos que a primeira tentação de Jesus, registrada aqui na Bíblia, está lá em Mateus capítulo 4. Espírito não come, né? E uma das primeiras ações de Satanás foi que Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz, e depois ele teve fome. E a primeira tentação de Satanás foi o quê? Oferecer comida para ele. Espírito não tem fome, espírito não tem forma, espírito não tem físico. Ele está dizendo. E para mim, o que me revela mais a humanidade de Jesus é quando ele está no jardim, no Getsêmani. Ele faz uma oração dizendo: Pai, a minha alma está tomada de angústia e de dor, tristeza e de horror. Ele sente a morte perto dele, a angústia, a tristeza, a dor. E a prova de que ele era homem é de que o sangue dele foi vertido, foi derramado ali na cruz do Calvário. E espírito não tem sangue. E Jesus, ele ora a Deus aqui dizendo: Pai, se queres, passe de mim esse cálice, todavia não seja feita como eu quero. Ele estava sentindo, ele sentiu aqui medo, ele sentiu pavor. Ele diz: a minha alma está tomada de pavor, de angústia e de dor. Passe de mim este cálice, se for possível. Ele sente o pavor, a dor da morte. Mas aí ele diz: todavia não seja feita como eu quero, mas a tua vontade seja feita em minha vida. E aí eu falei aqui, queridos, que eu vou resumir rapidinho. Eu falei que obedecer ao Pai era extremamente importante para Jesus. O que é importante para mim e para você? Eu falei que a obediência é a resposta da fé e a qualquer instrução de Deus. Você não tem fé se você não obedece. Você não obedece se você não tem fé. Uma depende da outra. A obediência gera fé.
a fé gera obediência. Elas estão intrínsecas, elas se entrelaçam, elas são como o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Seu espírito até vive sem o teu corpo, mas o teu corpo não vive sem o teu espírito. É mais ou menos a fé e a obediência que é a vontade. Eu falei que Jesus ensinou a verdadeira fé sempre será manifesta em obediência à vontade revelada de Deus. Vamos lá? E aí eu defini o que é a vontade. Eu defini no dicionário Aurélio que vontade é a principal faculdade da alma. Já ensinei a igreja sabe que a alma é o alojamento dos sentimentos e das emoções. Onde está a sua vontade? Onde está o seu ódio? Onde está o seu amor? Onde você revela a tua vontade. E essa vontade, ela move o querer, ela move o fazer, o deixar de fazer alguma coisa para Deus ou não. Eu falei também que vontade é um impulso para agir, é uma opção, é uma escolha. Eu falei que vontade é a capacidade de você tomar livremente uma deliberação. É um desejo, é uma intenção, é uma determinação, é arbítrio, o juiz, é o gosto, é o prazer, é o empenho, é o interesse, é o zelo. E aí eu citei a grande Ellen Gleice em seu livro Mente, Caráter e Personalidade, que ela diz que vontade é o poder que governa a natureza do homem. E é verdade. Nós somos dominados pelos nossos sentimentos, pelo nosso livre-arbítrio. E aí ela diz que vontade é o poder que governa a natureza do homem. Por que você fez? Porque eu quis. Por que eu tomo sorvete? Porque eu senti vontade de tomar um sorvete, né? Por que eu fiz mal a pessoa? Porque eu quis, eu senti vontade de fazer. E aí ela diz que vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sobre a sua direção. A vontade não é gosto, nem a inclinação, mas o poder que decide. Meu Deus. Então a vontade, ela é o Senhor da sua vida. Ela governa todas as suas faculdades que direcionam a sua vida. Ou seja, ela é a voz final. E aí eu falei também sobre alguns passos para uma obediência fiel. Vou citar somente aqui. Eu disse que nós devemos adotar, para termos uma obediência fiel e tomar uma decisão a fazer a vontade de Deus. Eu citei 6 passos. A primeira, adote a atitude de Maria. Vocês lembram disso, né? Que ela submeteu os planos dela à vontade de Deus. Eis aqui a tua serva. Quando o anjo anunciou que ela conceberia e daria luz a um filho, ela até questiona: como que a tua serva, sendo virgem, dará luz a uma criança? E aí o anjo falou: descerá sobre ti o poder do Altíssimo, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Amém? E ali ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Então adote a atitude de Maria. Segundo, esteja cheio da luz da vida, para que não haja escuridão em você. Deixe clarear a vontade de Deus na sua vida. Terceiro, eu falei que nós devemos desenvolver um compromisso pessoal com o Senhor e a sua vontade. Se você não decidir servir a Deus, esquece. Não existe meio termo na palavra de Deus. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade do diabo. Para isso, você tem que desenvolver um compromisso pessoal com Deus. E quarto, eu falei, reconheça que a utilidade da palavra de Deus em sua vida é determinada por sua receptividade e educabilidade. Ou seja, você ser receptível ao Espírito Santo e você se educar na leitura da palavra, na oração, amém? No louvor, na dedicação e adoração a Deus.
Quinto ponto, você precisa determinar-se a obedecer a palavra de Deus. E por fim, preferir a vontade de Deus do que a sua própria vontade. Deixa eu correr mais um pouquinho aqui. Eu falei também que nós podemos chamá-la a liberdade ou a vontade de livre-arbítrio, que é o poder do ser humano consciente de decidir livremente. E aí eu disse que essa decisão envolve raciocínio, inteligência, razão e juízo, que implica em responsabilidade. E aí eu quero parar aqui um pouquinho para falar sobre isso aqui, porque é importante. Deus criou o homem, eu já falei isso aqui na semana passada, diferente dos animais, e deu ao homem raciocínio, deu ao homem razão, deu ao homem juízo, deu ao homem capacidade de discernir o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, o bem e o mal. Mas só que você precisa decidir o seguinte: o nariz é seu, a vida é sua, mas as consequências também você assumirá. E queridos, a sua decisão, ela envolve raciocínio sim, ela envolve inteligência sim, ela envolve juízo sim, mas vai implicar em responsabilidade. Tudo aquilo que você fizer ou decidir, você será responsável pelas suas ações. Você pagará por isso, ou alcançará os benefícios que a sua decisão, pela qual você submeteu a sua vontade, agirá na sua vida. Então, dessa forma, o homem pode fazer suas decisões de modo consciente e responsável. Escute, você é um ser livre, porém responsável. Liberdade de decisão racional implica em responsabilidade. Ou seja, se você matar ou roubar, você vai ser julgado, você vai ser preso e você vai ser condenado por isso. O que eu quero dizer com isso? É que você tem que entender que não basta somente você querer, você é dono da sua vontade, mas você também é responsável e será responsabilizado por suas consequências. E aí eu falei que a vontade humana tornou-se corrompida pelo pecado quando ele se inclinou e submeteu a vontade dele ao pecado. Eu falei que a vontade humana tornou-se escrava do pecado e ela é má, carnal, depravada, cruel e egoísta. Corri aqui. E eu falei sobre a vontade própria e sobre a vontade egoísta. Falei que a vontade é traiçoeira, ela produz o mal, ela produz a morte. Aí eu usei a expressão: eu faço o que eu quero, eu faço o que me agrada. Falei que a vontade própria, ela tem várias características, dentro dela a egoísta, que é a má, e aí eu citei Caim. Falei da vontade comodista, que é caracterizada pela falta de interesse, né? Eu não evangelizo porque eu não quero, não tenho vontade, eu não faço a obra de Deus porque eu não quero, para mim é mais cômodo ficar em casa assistindo televisão, né? E não sair para buscar o provento. Aí eu citei Esaú, que trocou a sua primogenitura pela vontade do comodismo e está dentro de casa com preguiça, entregou na mão a bênção dele para o seu irmão Jacó. Eu falei da vontade desobediente, que é insubmissão, e aí eu citei Saul. Falei sobre a vontade ambiciosa e avarenta, aí eu citei Judas, que traiu Jesus, foi da vontade dele trair Jesus. Falei sobre a vontade mundana, secularista, aí eu citei Demas, né, que estava do lado do apóstolo Paulo, era discípulo do apóstolo Paulo. E deixa eu lembrar aos irmãos aqui o que eu falei, que muitas vezes nós culpamos pastores, presbíteros,
diáconos, levitas, o irmão que está do seu lado, o sistema. E muitos de nós pomos até a culpa no diabo, que muitas vezes não é o diabo, foram decisões nossas, foi a nossa vontade. E aí eu citei a vontade mundana, que é a vontade de Demas. Eu falei sobre Demas. Demas era discípulo do apóstolo Paulo, imagina, né? E o apóstolo Paulo disse: Demas, traga comigo Marcos, que me é muito importante, porque Demas, o meu amado discípulo, me abandonou, amando o presente século mais do que o Senhor Jesus Cristo. Então, querido, muitas vezes a nossa decisão em ir para o mundo e pecar não é as pessoas, não são as pessoas, não é Deus, muitas vezes não é o diabo, não é seu irmão, não é o sistema, não é o governo, não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o apóstolo, não é o missionário, não é ninguém, é a nossa vontade. E nós precisamos reconhecer isso. E Demas estava nos pés de quê? De um apóstolo atribulado? Não. Nada mais, nada menos nos pés do apóstolo Paulo. E ainda assim ele negou Jesus e foi para o mundo. A vontade mundana. Além que nós precisamos seguir alguns exemplos de homens que fizeram a vontade de Deus, assim como Saul, como Caim, como Demas, como Esaú, como esses homens fizeram a vontade dele. Nós temos homens que fizeram a vontade de Deus, e eu citei Abel, a vontade obediente. Eu citei José, que representa a fidelidade. Eu citei Esther, que representa a determinação. Eu citei Daniel, que representa a firmeza de princípios. Firmeza de princípios. Firmeza de princípios. Quando nós temos princípios no reino de Deus, nós não submetemos nossa vontade ao pecado. E aí eu falo de José e Daniel, desses dois. Eu citei que José tinha tudo para ser revoltado, tudo, absolutamente tudo. O filhozinho querido do papai, o filho mimado, na época vestia as vestes coloridas, que era vestes de honra. Foi tirado do seio do pai, lançado na cisterna, ficou 14 anos preso injustamente, foi maltratado, usurpado, feito de escravo, caluniado. E quando teve a oportunidade de adulterar, ele disse: eu não vendo os meus princípios. E ele decidiu por vontade própria: cometeria eu tão grande pecado contra Deus? Pecaria eu contra o meu Senhor, que a nada me privou, senão a sua mulher? Ele poderia muito bem pecar. E deixa eu dizer uma coisa aqui para os queridos irmãos. Deixa eu te dizer: a única vez que você tem o direito de desobedecer a uma autoridade é quando ele tenta desqualificar você diante de Deus. E foi isso que aconteceu com José. José, por obrigação, teria que cumprir a ordem da rainha, porque era a senhora dele. Ele teria que se deitar com ela, porque era a senhora dele. Ele teria que obedecê-la. Mas ele agiu como o apóstolo Pedro: importa agradar a Deus do que aos homens. E por isso ele diz: pecaria eu contra Deus? Ele decidiu, foi vontade dele, não adulterar e se prostituir com a mulher de Faraó. Ele tinha tudo para fazer isso. E aí eu falo de Daniel também. Daniel tinha tudo. Era um menino estudioso, fazia faculdade na época, estudava, foi tirado com 14 anos de idade do seio dos pais, foi levado para a Babilônia, um lugar de prostituição, um lugar de idolatria, um lugar de costumes diferente dos seus. Mas qual foi a vontade de Daniel? E propôs Daniel em seu coração não se contaminar com as iguarias do reino.
E eu te digo, querido, não foi no meio de fiéis, não foi no meio de crentes, foi no meio de prostitutos, de idólatras, de homens lascivos, depravados, de homens guerreiros, de homens que eram submissos à ordem do rei. Esse jovem coloca a sua vontade nos pés de Deus. Bem como eu falei também dos 3 companheiros de Daniel, Medraque, Sadraque e Abednego, que representa a fé e a confiança. Falei sobre o apóstolo Paulo, disse que ele era resoluto, decidido, intrépido. E por fim eu falei do nosso Senhor Jesus Cristo, que submeteu a vontade dele ao Pai. Eu quero continuar agora aqui onde eu parei na quinta-feira passada, falando sobre o terceiro tópico: a nossa vontade e nosso destino. E eu lembro que eu encerrei a ministração na terça-feira, na quinta-feira, dizendo que você é hoje o que você decidiu ser ontem. A minha vontade vai decidir o meu destino. Como que isso acontece, pastor? Todos os dias nós fazemos decisões, não é verdade? E essas decisões, ela vai definir o meu e o seu caminho. Por que você está aqui agora? Porque você decidiu, não é verdade? Porque você pôs a sua vontade em prática. Eu decidi ir para a igreja, estou com vontade, eu fui. Você tomou a decisão certa, a decisão correta. Agora entenda, queridos, existem 2 forças que estão lutando em nossa mente. 2 forças: o bem e o mal, Cristo ou Satanás. E ninguém fica neutro nessa batalha. Todos que estão aqui vivem essa luta diariamente, cotidianamente. Agora, você decide a quem você vai fazer ou entregar o seu destino e qual destino você vai tomar para a sua vida. Céu, inferno, ser salvo ou perdido. E por que eu estou falando isso? Olha só, Jesus, ele ensinando aos discípulos, Jesus falava muito sobre parábolas que foram vivenciadas e parábola que ele imaginava. Por exemplo, ele tomava como exemplo aquela caixa ali e ele fazia uma parábola. Mas aqui Jesus conta aos discípulos a parábola do caminho largo e do caminho estreito. Olha só onde Jesus queria que os discípulos chegassem. E aí Jesus fala sobre as 2 portas: a porta estreita, com caminho estreito, e a porta larga com caminho largo. Mas vamos falar primeiro sobre o caminho largo, que é o símbolo da vontade livre. É isso que Jesus quis ensinar nessa parábola. Por que o caminho largo é o símbolo da vontade livre? Lembra que eu falei aqui que a tua vontade, a tua liberdade levará você à responsabilidade. Portanto, você é responsável pelos seus atos e pelas tuas decisões. E quando Jesus conta essa parábola para os discípulos, Jesus está dizendo aqui: o caminho largo é símbolo da vontade livre. Como que isso funciona? Nós podemos fazer tudo. Por quê? Porque não há lei. Você entende agora? No caminho largo não há lei, não há pecado. Só a desgraça, só a perdição, só a morte. E Jesus disse: são muitos os que entram por ela. São muitos os que andam por esse caminho largo. Não tem pecado, tudo pode fazer. É um caminho de libertinagem.
Mas preste atenção, aí Jesus fala do caminho estreito, Jesus fala do caminho apertado. O que isso simboliza? Isso simboliza a vontade de Deus em primeiro lugar. Agora, esse caminho é íngreme, é sim, é apertado, mas é o caminho do bem, é o caminho do amor, e muitos são os que, e poucos são os que entram por esse caminho. Mas esse caminho, a Bíblia diz que ele leva a glória, a salvação, a vida eterna com Cristo Jesus. Amém. Deixa eu te falar, querido, a sua decisão só a sua decisão, somente a sua vontade. Mas ninguém pode decidir por você. E isso eu nunca vou deixar de dizer, todas as vezes que eu pregar sobre submissão, todas as vezes que eu pregar sobre obediência, todas as vezes que eu pregar sobre decisões, todas as vezes que eu pregar sobre vontade, todas as vezes que eu pregar sobre livre-arbítrio, eu vou pregar aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto dentro do meu coração. Nós temos a liberdade, temos. Nós temos o poder de decisão, temos. Nós temos o livre-arbítrio, temos. Nós temos a liberdade que Cristo nos deu, temos. Mas a Bíblia também me diz que eu sou escravo daquele a quem eu submeto a minha vontade. E eu tenho ensinado sempre a essa igreja: aquele que tem Senhor não tem vontade na sua vida. Aquele que tem Senhor submete a sua vontade e os seus desejos ao seu Senhor. A Ele se submete para fazer a sua vontade. Por isso eu te digo que a decisão é sua. Ninguém pode decidir por você. Ninguém, absolutamente ninguém. Deus não vai decidir por você. O Espírito Santo não vai decidir por você. Cabe a mim e a você tomarmos a decisão de servirmos a Deus e fazer como Josué fez. Josué capítulo 24, versículo 15. Até quando vocês servirão ao Deus dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus? Até quando vocês estarão submetendo a vossa vontade a Ele? Olha o que Josué diz: eu, porém, já tomei a minha decisão. Eu, porém, já executei a minha vontade. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia! Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vamos fazer a vontade de Deus. Você não é obrigado a fazer o que as pessoas fazem. Não, você não é obrigado a dizer o que elas dizem. Você não é obrigado a servir o Deus que eles servem. A decisão, a vontade é sua. Eu volto a dizer: nós temos o domínio sobre o pecado, sobre o mundo e sobre Satanás. Eu decido ir para o mundo, eu decido pecar, eu decido ter Satanás como meu Senhor ou não. É minha decisão. E Josué, ele desejava servir a Deus, não constrangidamente, mas de livre vontade. Fala para o seu irmão: você precisa servir a Deus de livre vontade. Precisa servir a Deus de livre vontade. Por quê, queridos? Deus quer uma religião de livre vontade, uma religião de amor. Eu falei isso aqui domingo. O Senhor só aceita obediência por amor. O Senhor só aceita vontade por amor. Não adianta eu chegar aqui e esculachar vocês. Não adianta vocês ouvirem
administração e dizer eu tenho que fazer o que o pastor mandou. Não! Você tem que decidir amar a Deus. Você tem que decidir, tem que ser vontade própria. Amarás o Senhor teu Deus, que eu preguei aqui domingo, acima de todas as coisas, com toda a tua vontade, com todo o teu entendimento. Não religiosamente, mas por amor. Você sabe por quê? Porque ninguém vai para o céu forçado, né? Ninguém vai para o céu forçado. Eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu? E o inferno não foi feito para mim e para você. A Bíblia diz em Mateus 25: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, lugar preparado para o diabo e seus. Não foi preparado para você. Olha o seu irmão que está do seu lado, você vai para o inferno. Você vai para o inferno, irmão? Se essa for a sua vontade. Essa for a sua vontade. Fala, diz para ele: inferno, estou fora disso. Inferno, estou fora. Então ninguém vai para o céu, querido, forçado, por força. E essa é a forma de Deus agir. Deus respeita a soberana vontade do homem. Tá certo? Vamos materializar aqui a ação de Deus. Filho Arivaldo, eu lhe dou o livre-arbítrio. Obrigado, Senhor. Eu vou para o mundo, eu vou me prostituir. Você está indo para o inferno, mas é a decisão minha, Deus. Muito obrigado pelo livre-arbítrio. O Senhor me deu o direito de escolher. Foi mais ou menos assim que ele fala para Moisés: eis que eu ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aconselho-te que escolha a vida para que viva. É como ele estivesse dizendo: se você escolher a morte, a maldição, você vai morrer. Você não vai alcançar aquilo que eu tenho para a sua vida. Deus vai respeitar a tua decisão, a minha, a tua, a nossa decisão. Mas nós vamos pagar um preço muito alto. Portanto, querido, cuidado com e a quem você submete a sua vontade. Quando não nos entregamos a Cristo, Satanás dominará a nossa vontade, porque não há meio termo. É isso aqui, ó. Deus, Satanás. Não há meio termo. Ou você é de Deus e faz a vontade dele, ou você é de Satanás e faz a vontade dele. E foi mais ou menos isso que Jesus fala com aquela mulher ali na beira do tanque, quando ele pede água. Olha o que aquela mulher diz: Senhor, nossos pais adoraram nesse monte, e o Senhor diz que é em Jerusalém que tem que adorar. O nosso pai Abraão adorou aqui. Jesus olha para ela e diz: Abraão não é o vosso pai, porque Abraão fez a vontade do meu pai, e vocês não fazem a vontade dele. Olha o que Jesus disse para aquela mulher: vocês têm por pai o diabo, porque vocês fazem o que ele manda. Jesus não esconde, Jesus fala a verdade. Jesus não engana, não usa de meio termo. Ou o pastor que fala a vocês aqui, fala com sinceridade, por Deus e de Deus, ou eu sou do diabo, está amarrado em nome de Jesus. Ou eu vou pagar um preço grande naquele grande dia, mas eu não engano a Deus. A vontade que eu submeter a minha vida, desse eu vou ser escravo, a esse eu vou prestar conta. Então, quando não entregamos a Cristo, Satanás domina sobre a nossa vontade. Crente, entenda o que eu vou lhe dizer aqui agora. Abre o raciocínio agora. É a vontade de Deus
ou a vontade de Satanás. Eu quero dizer para você o seguinte: nós não dominamos a nossa vontade. Ou ela é de Deus ou ela é de Satanás. Nunca é sua. Nunca é sua. Mas é você que decide. Porque quando você decide, é Deus quem vai nos conduzir, é Satanás quem vai nos conduzir. Aí a pessoa bate no peito e diz: eu vou fazer o que eu quero. Você vai fazer o que o diabo quer ou o que Deus quer. É por isso que nós temos que submeter a vontade a Deus. Você entende agora? Não tem meio termo, não tem um caminho com atalhos para você chegar a Deus. Satanás governará sempre a vontade daquele que não está sob o domínio do Espírito de Deus. É por isso que Jesus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a amizade do mundo é o quê? Inimizade contra Deus. Inimizade contra Deus. O domínio de Satanás é cruel. Ele prende, ele escraviza, ele sufoca, ele domina com força, acorrenta, faz sofrer, mata e por fim te leva para o inferno. Sujeito cruel, né? Eu quero concluir essa ministração dizendo para você o seguinte: quem sai de debaixo do guarda-chuva de Deus cai desabrigado na tempestade de Satanás. Por isso descansa debaixo da sombra do Altíssimo. Davi diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Submeta a sua vontade debaixo da potente mão de Deus, e Deus vai exaltar a sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode vencer? Pode sim. Fala comigo, diga: eu posso vencer. Eu posso vencer. Agora, como você vai vencer? Você precisa unir a sua vontade à vontade de Deus. Quando a vontade de Deus é posta do lado do Senhor, o Espírito Santo toma essa vontade e unifica a vontade divina. Aí o apóstolo diz: então, lembra que eu falei aqui no início? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, porque ele fará toda a minha vontade. Aí quando você unifica a vontade do Senhor a Deus, o Espírito Santo lhe unifica. O Espírito Santo lhe põe diante de Deus. Aí o apóstolo diz: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porque a sua vontade está submetida a Ele. E aí Ele vai chamar de filho. Olha o que Paulo fala lá em Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Amém? Mas você precisa renovar a sua mente para entender isso. Romanos 2, versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para que experimenteis o que? Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas observe, nós precisamos submeter. Lembra o que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Nós precisamos apresentar a Deus corpo, alma e espírito irrepreensível, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí Paulo diz: porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fala para o seu irmão, diga: Deus tem coisa boa para você. Deus tem coisa boa para você. Fala para ele: submeta o
seu livre-arbítrio, ó Deus. Livre-arbítrio, ó Deus. Amém? Abnegação. Negação, lembra que eu falei aqui? Da abnegação domingo, que Maria negou. Abra mão. Eu sei que dói, é duro nós negarmos. É duro nós abrirmos mãos. O pecado é bom, é gostoso, se não fosse ninguém praticava. Mas você demonstra que você ama a Deus quando você submete a sua vontade. Não tenha vergonha de abrir o coração para Deus e dizer: Deus, eu estou com vontade de pecar. Deus, eu estou com vontade de adulterar. Deus, eu estou com vontade de me prostituir. Deus, eu estou com vontade de me masturbar. Deus, eu estou com vontade de ver internet. Deus, eu estou com vontade de ver filme pornô. Deus, eu estou com vontade de ver revista pornográfica. Deus, eu estou com vontade de mentir. Deus, eu estou com vontade de roubar. Deus, eu estou com vontade de fazer. Não tenha vergonha de dizer isso para Deus. Abra o seu coração e diga para Ele: Deus, eu quero fazer a sua vontade. Essa madrugada, 3h30 da madrugada, eu estava brigando com Deus de joelho, orando, dizendo para Deus: Deus, me ajude. Me ajude a ser o homem que o Senhor quer que eu seja. Me ajude, Senhor, a conduzir essa igreja a fazer a vontade do Senhor. Porque eu sei que essa é a vontade de Deus. Uma igreja santa e irrepreensível na terra, para que seja usada como baluarte, para que seja uma igreja santa e irrepreensível, para que seja a voz de Deus e voz de autoridade. Chega, igreja, nós precisamos submeter a nossa vontade soberana de Deus. E eu sei que nós vamos chegar lá. Vai começar agora, sexta-feira, nós vamos estar subindo ao monte para orar, viu? Quem quiser, vem atrás, que uma nova história Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos sair daqui da porta da igreja às 11 horas da noite. Tá certo? Vai ter carro para levar você, para lhe trazer. Nós vamos ter aqui o carro do pastor Everaldo, né, pastor? Vamos ter aqui o carro do pastor Everaldo, já acertei com ele. Meu carro, o carro dos irmãos, nós vamos sair daqui 11 horas da noite, vamos subir um monte, vamos lá botar o rosto em pó e dizer: Deus, nós queremos santidade. Deus, nós queremos fazer a tua vontade. Deus, nós queremos essa terra. Deus, nós queremos tocar o teu coração. Deus, nós queremos mudar essa geração. Amém. Meu Deus, tem incomodado muito o meu coração para a oração desse ano. E nós vamos fazer muito isso. Eu gostaria de fazer aqui a vigília aqui na igreja, né? Mas a gente não pode, infelizmente, por causa do horário, eu sei, vai incomodar as pessoas. Nós vamos clamar a Deus e aqui não dá, né? Vai incomodar e a gente tem que vigiar. Então vamos para o monte. Lá nós vamos estourar nossa garganta de buscar a Deus. Amém? Então, sexta-feira aqui, em nome de Jesus, fique de pé e dá uma salva de palmas ao Senhor. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Amém. Quantos querem fazer a vontade de Deus? Diga glória a Deus. Nós vamos chegar lá. É difícil, viu, meu amado? Mas nós vamos chegar lá. Nem que seja se arrastando, nós vamos chegar em nome de Jesus. Amém. Fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos. Feche os teus olhos. O que você tem feito para agradar a Deus?